Olá pessoal, o assunto desse vídeo é a reforma da Previdência. Esse pessoal que está governando o Brasil agora decidiu que eles têm que fazer uma grande reforma na Previdência porque eles falaram que a população brasileira está ficando muito velha e está difícil de pagar a aposentadoria para toda essa turma. Então eles dizem que porque como a gente tem pouco jovem trabalhando e a quantidade de velhinhos aposentados está só crescendo, eles precisam de cuidar dos cofres públicos, porque senão a gente vai ter cada vez mais um rombo na Previdência. Agora vamos ver se faz sentido, né? Porque a gente está falando da mesma turma que desvia bilhões dos cofres públicos. Será que faz sentido a gente imaginar que a mesma turma que vende patrimônio nosso para o internacional, que desvia dinheiro nosso para a Suíça, está preocupada com os cofres públicos e vão tomar uma atitude que vai, digamos que, manchar a carreira política deles para o resto da vida? Na verdade, tem muita coisa debaixo do tapete, então eu vou falar a primeira delas. Digamos que essa reforma da Previdência, ela paga dois grupos que financiaram o grande acordo nacional do Jucá. De um lado, as empresas do capital especulativo que querem trabalhar no Brasil e não querem deixar nada para o brasileiro. E de outro lado, os grandes banqueiros que também financiaram a imprensa brasileira para que eles conseguissem, digamos que, chegar ao final do grande acordo nacional do Jucá. Vamos pensar como isso funciona. A partir do momento em que você pensa, se eu vou aposentar depois da morte, não faz sentido eu pagar o INSS. Se todo mundo começa a pensar assim, o próprio povo vai começar a fazer pressão para parar de pagar o INSS. A partir do momento em que o povo faz pressão e digamos que deputados e senadores aceitam essa ideia e retiram a obrigatoriedade do INSS, essas empresas do capital especulativo que vêm para o Brasil, elas vão conseguir explorar o povo brasileiro e os recursos do Brasil sem deixar absolutamente nada para o Brasil, porque antes elas tinham que contribuir com a Previdência e agora elas vão simplesmente vir para o Brasil, utilizar enquanto faz sentido e mandar o capital para fora depois que começar a dar prejuízo. O que acontece? O povo não fica com nada, porque aquele depósito previdenciário que antes era deixado pelas empresas vai deixar de existir porque o próprio povo vai pedir para aquilo acabar. Ninguém quer aposentar depois da morte. Então como que você pensa? Eu preciso aposentar, então eu vou fazer uma previdência privada. O dinheiro que antes você guardava nos cofres públicos, com a segurança de estar guardado nos cofres públicos, que afinal de contas é o governo que tem o direito de emitir a moeda, agora você vai guardar em um banco privado que você nem sabe se vai existir quando você chegar na idade de aposentar. O dinheiro que antes estava disponível para o Brasil utilizar em obras públicas, para o Brasil utilizar na Previdência e em outras finalidades, agora o Brasil tem que pedir emprestado para os cofres públicos porque o brasileiro deixou de guardar na Previdência do Brasil para guardar na previdência privada. Então vamos para frente. Agora eu vou falar com vocês sobre os efeitos colaterais dessa medida que a mídia não fala. São coisas que ficam escondidas para acontecer a longo prazo. A primeira delas é a pressão no mercado de trabalho. Você já parou para pensar qual que vai ser o resultado de colocar todos os trabalhadores para trabalharem 10 anos a mais? Pensa bem, gente, já está difícil para o jovem entrar no mercado de trabalho hoje. Imagina se os velhos tiverem que trabalhar 10 anos a mais. Se a gente não conseguir aumentar a oferta de emprego na mesma forma que a gente vai aumentar a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar, a gente vai gerar digamos, uma pressão de desemprego tão grande que o salário vai cair cada vez mais, até chegar num ponto de equilíbrio em que a quantidade de pessoas trabalhando no Brasil supre aquela demanda por emprego. Nisso a gente pode pensar numa queda de pelo menos 50% no valor real do trabalho em todas as áreas em que essa medida, digamos que, maleficiar. Agora vamos pensar num outro detalhe que também está escondido debaixo do tapete. 10 anos a mais de trabalho significam 10 anos a mais de risco de acidente de trabalho, 10 anos a mais de doenças relacionadas ao trabalho. Você já parou para pensar que o governo vai gastar com doenças relacionadas ao trabalho, com aposentadoria por acidentes de trabalho, pode até superar o que o governo pagaria com a aposentadoria? Porque não é todo mundo no Brasil que trabalha no escritório e no ar-condicionado. A gente tem pessoas trabalhando em fábricas, a gente tem pessoas trabalhando em condições extremamente, digamos que, difíceis, condições de alto risco. E essas pessoas, quanto mais velhas ficam, mais propícias a sofrer acidentes elas estão. Então a gente pode, por questões relacionadas à saúde e acidente, ter mais despesas do que com a própria aposentadoria.
aposentadoria não é só, digamos que, dar esmola para quem trabalhou a vida inteira. A aposentadoria é questão de segurança também. Agora vamos então para outro detalhe que está escondido debaixo do tapete, que é o desestímulo na ponta da economia. A partir do momento que o governo dificulta o pagamento do trabalhador, o pagamento do aposentado, ele está tirando aquele dinheiro que antes ia para a mão de uma pessoa que ia gastar 100% daquele dinheiro no mercado local, ia consumir todo aquele dinheiro, porque aposentado não guarda dinheiro no banco, né, gente? O que o aposentado faz? Ele compra no mercadinho da esquina, ele estimula a geração de emprego, estimula a produção. Ele compra numa loja de roupas, ele estimula a geração de emprego naquela loja, ele estimula, digamos que, a produção de roupas naquela loja. A partir do momento em que você tira essa injeção de dinheiro na ponta da economia, você desestimula ainda mais a demanda e você piora ainda mais a economia. Então a gente pensa, com toda essa merda para acontecer, que eles com certeza sabem disso, por que eles estão tomando essas medidas que eu diria que são medidas suicidas? São medidas que vão, digamos que, dar resultado a longo prazo. Digamos que quando essas coisas realmente começarem a acontecer, os prejudicados serão os membros das nossas famílias, pessoas comuns. Porque os políticos, um bocado vai estar na Suíça curtindo dinheiro, um bocado vai estar debaixo da terra, e quem vai receber a responsabilidade dessa palhaçada toda são aqueles que a gente chama de bois de piranha, que são aqueles moleques do MBL que estão colocando a cara para bater porque eles não têm noção nenhuma de política pública, noção nenhuma de economia e noção nenhuma de resultado a longo prazo. Então, digamos que daqui uns anos, quando toda essa merda acontecer, todos esses políticos corruptos do PSDB, todos esses políticos covardes do PMDB serão esquecidos e a gente vai culpar a molecada do MBL. Pense nisso, reforma da Previdência não é uma coisa para acontecer nessa realidade de crise que a gente está vivendo e essa reforma da Previdência só beneficia as grandes empresas. Muito obrigado, não caia nessa e até mais.